Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Hoje, em mais um evento dessa nossa empreitada, desse projeto que eu denominei de Conversas Civilísticas, hoje nós vamos ter aqui simplesmente um dos grandes nomes do direito civil brasileiro, um dos nomes mais importantes do direito sucessório brasileiro, e eu tenho o prazer de apresentar a vocês a professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Uma pessoa incrível, gente da melhor qualidade, um conhecimento técnico assustador, autor de um manual de direito sucessório incrível, muito bom mesmo. Eu sempre, né, nos últimos semestres em que eu ministrei direito sucessório lá na Universidade Federal da Bahia, eu sempre indicava o livro da professora Ana, porque eu acho muito, muito, muito bom. Professora Ana, de Minas, né, da PUC Minas, mas Isso, você fez o doutorado no Rio, não é isso? isso, fiz a graduação, mestrado na PUC Minas e o doutorado no UERJ. Bom, então, credenciais não faltam, né, senhores? Ana, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Falo em meu nome pessoal, pela atenção e o carinho em atender esse meu convite, mas falo também em nome da Universidade Federal da Bahia, pela sua disponibilidade e atenção em fazer esse bate-papo aqui com a gente, tá bom? Ana, por favor, fique à vontade, conte-nos tudo. Bom, eu quero começar agradecendo o convite do professor Leandro, né, um professor que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, pode conhecer pelos livros, né, pela trajetória acadêmica, mas tive o prazer de conhecer pessoalmente no ano passado, no evento do IBERC, né, e foi um prazer enorme, porque a gente tem muita afinidade com os nossos objetos de estudo, então passei a ler mais as coisas dele, e foi um prazer estar aqui hoje, trocando as ideias com vocês aí a respeito desse tema, que é um tema, assim, tão desafiador. Hoje mesmo eu tenho conversado com uns amigos e tratávamos disso, como que isso tem acontecido na prática, né? Quando eu comecei a estudar herança digital, eu pensava assim, gente, será que esse assunto vai ser mesmo um objeto? Nós vamos ver casos práticos frequentes, e agora a gente vê, né, principalmente nesse momento da pandemia, estamos cada vez mais conectados, é um tema que nos desafia. O som tá bom aí, professor? Tem hora que tá falhando aqui para mim um pouco. Então tá bom, vamos continuar então. Qualquer. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ó, eu estou falando que nem um louco, vocês não estão ouvindo, né? Ótimo, agora deu certo. Eu estava falando aqui, achando que vocês estavam me ouvindo. Eu desliguei o meu microfone, continuava ouvindo o barulho. Eu não sei se é o seu microfone que está atende em algum lugar, ou vento, eu não sei. É o nosso problema com a tecnologia, não tem jeito. Então tá bom, então seguimos. Se houver algum problema, vocês me avisam aqui. Tá, qualquer coisa eu grito aqui, a gente Faz tenta. um sinal de fumaça aí que a gente chega no Isso. É engraçado. Deixa eu só fazer uma coisa, Ana. Veja se você está usando o fone também, né? Veja se você tirar o fone, se você desconectar o fone, vê se dá certo. Vê se tem alguma diferença. É que eu fiz com medo do ruído externo, mas se qualquer coisa eu volto com o fone. Vamos lá. Melhorou? Não, ainda tem alguma coisa que parece estar latente. Não sei de onde vem isso, mulher. Deixa eu ver se tem algum outro microfone ligado. Espera aí. Vamos ver aqui. Acho que eu consegui silenciar todos os microfones. Aparentemente parou. Você me ouve bem? Para mim tá ótimo. Então pronto, vamos nessa. Ó, os alunos estão dizendo que o ruído parou. É porque aqui tem criança, cachorro e tal, mas enfim, vamos lá. Nossa vida é uma adaptação doméstica, né? Não, e se criança não aparecer, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Não é? Mas vamos lá, desculpa essa interrupção, vamos lá. Nada, vamos lá. Então, o tema aí que foi proposto pelo professor foi o tema da herança digital, que eu tenho estudado, né, ainda, eu diria, superficialmente, porque é um tema muito desafiador. Então, sempre que eu acho que a gente chegou em algum ponto, eu vejo, não, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Então, o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês são algumas, os meus objetos de estudo até aqui, mas já dizendo para vocês que nós temos ainda muito a pesquisar sobre esse tema, sobre as variáveis aí a respeito da herança digital. Bom, agora aí eu mudar, vou ter que vir aqui, né? Isso, pronto. Então, tá ótimo. Aí, já sumiu. Sumiu ou vocês estão vendo? Não, sumiu, você deve ter passado alguma coisa. Aí, agora deu certo. Agora deu certo. A questão toda é que estamos cada vez mais conectados, né? Vocês imaginam que houve uma pesquisa em 2017
E essa pesquisa revelou que quase 70% da população brasileira tem uma conexão com a internet, ou seja, utiliza a internet cada vez mais com smartphones e cada vez menos com o computador. Hoje vivemos uma vida conectada e a ligação com a internet nesse período de pandemia ficou muito evidente, né? Ou seja, precisamos da tecnologia e o que hoje em dia nós estamos pensando é muito assim, como vai ser o nosso futuro pós-pandemia diante de todo essa utilização excessiva, né, da tecnologia que nós estamos fazendo e necessitando nesse momento para manter os nossos trabalhos, os nossos vínculos, né, afetivos e profissionais e assim sucessivamente. Então, se nós quisermos ver, por exemplo, um levantamento disso hoje, o nosso número vai ser muito maior do que esse número que o IBGE chegou em 2017. É uma boa amostra para a gente pensar, porque vocês imaginam, em um ano houve um aumento de 10,2 milhões de usuários. Então, em razão disso, nós verificamos que o tema da herança digital, nós vamos falar sobre ele um pouquinho a pouquinho, contextualizando, mas o tema da herança digital é um tema muito atual e necessário para a nossa reflexão. De certa forma... Tá vendo toda hora? Preciso ser mais de... Não sei, peraí. Deu certo, agora tá. Quando a gente pensa assim em herança digital, a gente pensa, o que seria isso, né? Qual que seria esse, de que é que eu estaria falando? Porque eu tenho a minha herança, que é o que a visão tradicional do direito de sucessões, do objeto a ser transmitido, e hoje a gente é inserido em contextos completamente diferentes, né? Nós temos um direito que é um direito formatado para uma realidade analógica e não é formatado para essa nova realidade que nós estamos vivendo em termos de inserção no mundo digital. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando mais só de CDs, DVDs, álbum de fotos e cartas, que, então, a princípio, não passa pelo direito de sucessões. E-mails, dados inseridos em redes sociais, sítio de armazenamento de dados, moedas virtuais, milhas, isso aí são bens que devem estar no mundo do direito de sucessões ou não? Na verdade, a grande questão é que nós, quando estudamos hoje a teoria dos bens, nós vemos que essa ideia de bens mudou muito. Não só a ideia dos bens propriamente ditos, porque há uma expansão em termos desse conceito de bens, né? Mas também a ideia do conceito de propriedade. Quando a gente fala de bens digitais, eu vou lá a mão de uma definição, de uma classificação que vem sendo feita por vários doutrinadores, mas vou citar aqui o professor Bruno Zambier, que tem um livro que leva esse título, Bens Digitais, que a nossa tristeza é esse derrotado. Ele exatamente olha, são bens incorpóreos inseridos na internet. Então, de certa forma, eu estou falando também de bens jurídicos. Mas esses bens, por serem bens jurídicos por si só, eles estão sujeitos a essa transmissibilidade, que é o conceito basilar do direito das sucessões. Isso é muito interessante, porque exatamente essa ideia de bens jurídicos digitais, eles nos colocam numa situação de um relacionamento com o bem de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, quando eu quero comprar um imóvel, a minha ideia é de apropriação. Então, eu quero comprar um carro, né? Então, eu quero me apropriar daquele bem. E hoje a gente vive num momento de transição e de uma mudança muito grande da forma com nós nos relacionamos com os bens. Então, por exemplo, às vezes, o que eu vejo, por exemplo, alguns alunos meus não querem comprar um carro, eles querem usar carro. Então, eles usam o quê? Um Uber, né? A gente já fala em moradias compartilhadas, por exemplo, um living. Então, a ideia que eu tenho hoje é uma ideia não só de apropriação. Essa ideia não é uma ideia mais que permanece como era antes, mas uma ideia de acesso. Não, se eu, por exemplo, quando eu quero assistir a um filme Netflix, eu quero fazer o quê? Eu quero acessar aquele filme, né? Eu quero verificar dentro daquele amplo catálogo de filmes e séries, se aquele filme que eu pretendo ver está lá no catálogo da Netflix. Mas se a Netflix, por acaso, tirar que bem, eu posso ajuizar uma ação contra a Netflix, ou eu posso exigir que a Netflix volte com aquele filme específico da minha vontade de assistir hoje. Não, o que eu tenho em relação à Netflix é um acesso e não uma propriedade em relação a esse filme. Teve até um caso muito interessante, esqueci o lugar, mas que a mãe tinha um filho autista e o filho tinha uma relação de tranquilidade entre a filme e a Netflix. E aí a Netflix retirou dos seus catálogos. Então a mãe ajuizou uma ação para voltar ao filme. E aí foi exatamente o que esclareceu, que a relação é de usuário e não proprietário. Veja como nós estamos aí no bem diferente dessa relação com os bens jurídicos digitais, né? Quando, por exemplo, eu vou usar um Kindle, eu estou comprando o livro físico, eu estou comprando acesso àquele conteúdo. Por isso, ele é barato, o custo de fabricação é outro e assim sucessivamente. E, Ana, eu acho que uma coisa importante nesse contexto, e acho que é preponderante, é que a grande maioria das pessoas não lê os contratos que assinam. Exatamente. Esse mundo virtual, então, que a gente tem tanta pressa, tanta necessidade de rapidez com algumas coisas, a gente até se incomoda quando aparece lá aquela caixa de perguntando, você aceita? Você leu? Né? E aí, depois a gente vai ver quais vão ser as consequências disso. Eu costumo dizer para os alunos, uma das coisas nesse semestre é exatamente de contratos. E um dos pontos que eu costumo trazer quando dessa aula é dizer que, para a grande maioria das pessoas, o contrato ele é similar a um manual de instruções no celular. Qual é a relação que eu faço? A gente só vai olhar o manual de instruções do celular, e olha lá, né, e se muito, se tiver algum problema. Claro. Com os contratos, as relações contratuais tem sido isso. As pessoas assinam os contratos, não leem o conteúdo e só vão se preocupar
com a análise do que assinaram no momento em que percebem que aquilo que elas esperavam ter de benefício com aquela relação contratual efetivamente não existe. E esse exemplo dando dos bens virtuais, né, é muito relevante para as consequências dessa nossa conversa de hoje, né? Com certeza. E assim, eu indico a respeito desse texto, especialmente, um texto da professora Erilda Brandão, Migalhas. Sim. É um texto pequeno, mas assim, muito completo. Ela dá uns exemplos excelentes, inclusive esse exemplo que eu dei agora é retirado do texto dela, mas assim, muitíssimo interessante. Eu acho que essa reflexão da professora Erilda, ela ilustra bem esse momento dessa transição que nós estamos vivendo do conceito de propriedade. Desculpa, gente, fiz outra coisa aqui agora. Passou, tá certo. Se vocês não reparam, a mesma nota não, né? Mineiramente falando, mineiro dá umas manotas internet de vez em quando. Bom, quais são as regras, né, que nós teríamos do direito sucessório aplicáveis ao nosso debate? Primeiro, que nós estamos falando de uma sucessão universal, né? O que significa sucessão universal? Significa que todas as relações jurídicas da pessoa de cunho patrimonial se transferem aos seus sucessores. E nós temos aqui uma ficção, que é uma ficção basilar do direito das sucessões, que é o droit de césine. O que seria isso? No momento do falecimento, automaticamente, essas relações jurídicas se transferem aos herdeiros, né? Então, essa transferência se dá de maneira imediata, pelo menos ficticiamente pela lei, porque não é possível que o patrimônio fique sem dono, fique acéfalo. Então, por isso que a gente fala que essa transição de titularidade acontece no exato momento da morte, para que o patrimônio possa ter alguém que se responsabilize por ele. O objeto, assim, especificamente da nossa reflexão de hoje, é o conteúdo dos bens transmissíveis, né? Por quê? Então, o conteúdo é o quê? O que transmite? O que se transmite é a herança. E a definição da herança, bem básica, é o conjunto de bens corpóreos havidos pela morte de alguém e que serão transmitidos aos seus sucessores. Então, o que nos desafia aqui hoje é pensar exatamente qual é o objeto da herança, né? Tudo que está no universo digital pode ser objeto de herança ou não, e por quê? Especificamente, em termos assim, de dispositivos do direito sucessório, nós temos esses três aqui que são válidos para nossa reflexão. Então, o primeiro é que 1891, que a herança se deve como um todo. Então, a não ser que eu tenha um testamento com legados, ou seja, com bens individualizados especificamente, a sucessão ela se transfere como um arcabouço de relações jurídicas no momento do falecimento. Além disso, tudo que for objeto de testamento e ultrapassar ali, que não ultrapassar os 50%, ou seja, a gente tem a legítima e a parte testamentária. Se eu só testo, por exemplo, 20% do meu patrimônio, os outros 80%, eles estão incluídos aí na sucessão legítima, que é na ordem da vocação hereditária, que normalmente segue o que a lei determina. E, além disso, que é importante aqui para pensarmos também, é que o testamento ele pode ter disposições patrimoniais e não patrimoniais. O exemplo clássico é o reconhecimento de filhos, né? É o exemplo que a gente tinha de bens digitais no nosso radar aqui, para nós pensarmos sobre eles. Então, hoje nós vamos ver que nós temos variados outros exemplos também para tratar dessa questão do testamento. Bom, então aqui fica a nossa pergunta. O que consiste a herança digital? Então, primeiramente, é uma crítica a esse termo, né? Herança digital. Porque foi um nome, assim, como testamento vital, como abandono afetivo, né? É um nome que pegou, assim, a respeito desse tema, mas que não traduz de uma forma muito fidedigna o seu objeto, exatamente porque a leitura que eu faço é que não traduz o objeto, porque nós ainda não concluímos de uma forma muito contundente qual é esse objeto. Se o objeto é tudo que está na internet, todos os bens incorpóreos, ou se nós vamos separar o que bens patrimoniais, né, é o caminho que nós vamos correr, e o que está na internet, mas que se referem às ações jurídicas existenciais. Então, a gente tem que pensar assim, na verdade, o que é patrimonial, nós vamos ver que não há tantas controvérsias a respeito disso, porque eu só mudo o tipo de bem. Eu estou falando de bem móvel, os bens digitais são bens móveis, se eu for pensar assim. Mas ele está incluído nessa categoria. E aí nós vamos ter outros desafios, por exemplo, como avaliar o bem digital para efeito de transferência acessória, né? Se eu tenho um site, por exemplo, como atribuir o valor econômico desse site para, por exemplo, ser tributado aqui em Minas com o ITCD? E como que eu vou avaliar isso para caber no quinhão da herdeira? Aí outro problema, né? Assim, um problema que eu conclamo não apenas juristas, economistas, pessoal da área de tecnologia, um trabalho conjunto que tem que ser feito através de uma perícia para a gente chegar aí nessa conclusão. Mas nós estamos numa situação ainda anterior para saber o que transite e o que não se transite, tá? Esse tema ganhou na Europa um destaque muito grande com um caso que foi tratado na corte alemã. Né? Ele foi objeto, inclusive, de um artigo interessante da professora Karina Fritz e da professora Laura. A Karina reduziu esse texto dela e publicou um resuminho no Bitalis, que também ele é naquele German Report, que é bem interessante, para nos dar, assim, nos situar exatamente o que está em cada grau de jurisdição. Sim. Qual que é o caso? Quer falar, Leandro? Não, estou concordando aqui, porque esse para mim, acho que não só para nós, todos são os casos mais emblemáticos e é aquele que vai suscitar um mundo de discussões, né? Sim.
que acontece? Lá na Alemanha, qual foi o caso em si? Uma menina de 15 anos, ela estava no metrô de Berlim e ela faleceu no metrô de Berlim. E aí se cogitou que se tratava de suicídio. E em razão disso, o motorista do metrô ajuizou uma ação de reparação civil, né, de danos morais contra os pais da menina, porque ele, né, de certa forma, estava envolvido aí no suicídio da adolescente. E aí, os pais dessa moça, eles ajuizaram uma ação contra o Facebook, para que o Facebook, então, liberasse o acesso a todas as conversas privadas da filha, para eles saberem se de fato se tratava de suicídio ou não, e a duas, para que eles tivessem argumentos para se defender na ação proposta pelo motorista do metrô. E aí, na primeira instância, o juiz, então, deu acesso aos pais dela a todas as informações, inclusive que são as conversas privadas aí no ambiente do Facebook. Recorreu-se à segunda instância, e a segunda instância decidiu que não é possível que os pais tivessem esse acesso, porque a filha não deixou nenhum tipo de autorização nesse sentido, que em razão dessa autorização estaria pensando haver uma quebra de confidencialidade da privacidade da filha, inclusive conversas com terceiros que ela poderia ter travado nesse ambiente de conversas privadas. E em vamos chamar a instância especial, aí, que seria o nosso STJ, o Tribunal Alemão definiu pela posição manifestada em primeira instância. Ele diz que as conversas não são privadas, na medida que o próprio Facebook tem acesso a elas, se o Facebook tem, porque os pais ou os herdeiros não deveriam ter, e que a regra geral deveria ser que deveria ser tramitem-se aos herdeiros todas as informações, se a pessoa não quiser que as suas informações vão diretamente ter conhecimento a esses herdeiros, ela que deveria fazer algum tipo de manifestação contrária a esse acesso, porque essa cláusula seria uma cláusula abusiva de restrição de acesso que o Facebook colocaria. Esse é o caso que hoje tem sido o mais emblemático na Europa, tem sido discutido muito amplamente na Europa, e que para nós também serviu para apimentar os nossos debates a respeito desse tema da herança digital, embora nós não tenhamos nenhum caso que tenha chegado ainda, pelo menos ao meu conhecimento, aos tribunais estaduais e nem aos tribunais superiores. Os casos que nós temos são casos que ainda estão em primeira instância, né? Mentira, no de Mato Grosso do Sul, ele chegou na segunda instância, eu vou falar para vocês mais à frente. Deixa eu aproveitar uma coisa nesse caso que eu acho que é interessante. Não sei se você vai voltar a tratar disso, mas só para que eu não me perca aqui, e desculpa se eu atrapalhar a condução do seu raciocínio, mas acho que nesse caso específico alemão, tem alguns contextos que são um pouco delicados, que a gente não pode necessariamente usar como parâmetro geral. E por que eu digo isso? O primeiro dos pontos é que se quer ter acesso a essa informação em razão de um outro processo. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O segundo ponto, que é uma das coisas que eu mais questiono nessa decisão do Tribunal Alemão, é o seguinte: é difícil você querer ou imaginar que uma garota de 15 anos trabalhasse com uma previsibilidade de dizer, não quero que minhas mensagens sejam divulgadas, ou vou apagar as mensagens, porque para quem tem 15 anos a morte não é uma realidade próxima no primeiro momento. Não é esse o primeiro pensamento dessa pessoa. Acho que querer utilizar isso como um padrão de raciocínio é muito delicado. E tem mais um ponto que eu acho interessante a gente notar, é que a impressão que eu tenho nessa decisão é que em algum momento, a gente acaba lendo milhares de coisas, mas eu não tenho certeza, mas uma analogia que a gente pode fazer muito próxima é a questão daquele baú de cartas que o falecido, lá no século passado, poderia ter deixado das cartas que trocou com alguém. Sim. E aí a gente teria uma analogia muito próxima ao que está acontecendo. Eu acho que há um tempo eu estava conversando com o professor Rodrigo Moraes, se não me engano, que aqui é meu colega na Universidade da Bahia, e uma das coisas que a gente discutia era mais ou menos isso, né, que no futuro próximo, as biografias das pessoas, elas não serão baseadas no que outros escreveram, mas muito provavelmente os próprios escritos que estarão, em alguma medida, disponíveis no mundo virtual. Né? É isso aí. Eu concordo com você mais. E eu, assim, esse argumento que você citou, do baú de cartas, etc., é o argumento mais constantemente utilizado por quem defende essa linha do tribunal alemão, né? Olha, qual é a diferença, né? E eu vou falar um pouco sobre isso. Você falou, vamos falar sobre isso, porque fica mais interessante. Eu estava falando isso hoje mais cedo de manhã, que a gente estava conversando sobre a questão dos ativos digitais, porque ele está escrevendo um artigo sobre isso, ele está assinando aí a corrente. Eu falo, de ótimo, a gente for em debate. Mas, assim, o argumento principal é esse, olha, eu não tenho essa proteção em relação às cartas, em relação aos diários, como que eu vou fazer? Então, eu acho que hoje, né, como você apontou, essas questões são muito ligadas a um hábito que a gente tinha muito anteriormente, né, no século passado mesmo, mas que hoje a forma de tutelar os direitos da personalidade, e principalmente a privacidade, é um olhar completamente diferente do que nós tínhamos lá atrás. E por essa razão, eu não posso usar esse argumento de que, já que eu posso ver o diário, eu posso ver o e-mail, né, assim,
esse eu posso ver o diário e-mail, tá tudo certo? Não, gente, não. A forma de tutela da privacidade em relação ao diário tá fraca. Eu preciso de meios para garantir essa tutela de outro modo. Por quê? Porque com os meios digitais eu também preciso garantir a tutela de uma forma mais reforçada. E eu vejo que a privacidade no ambiente virtual, ela é uma privacidade diferente também. Diana, sabe que é uma coisa que eu acho que é importante, né? Desculpa te atrapalhar, eu esqueci de falar. Eu acho que o grande diferencial, e aí é onde eu encontro a dificuldade de fazer a analogia exata com a questão do baú de cartas, é que no baú de cartas a pessoa guardava aquilo que ela, em alguma extensão, tinha por estima. Hoje, nas mensagens virtuais, elas são armazenadas independentemente da nossa vontade. O armazenamento é automático e o descarte é algo excepcional nessas questões. E no caso do baú de cartas, era o contrário. O descarte era o ordinário e a retenção, né, a guarda desse patrimônio, desse material, era o excepcional. Eu acho que também isso pode ser um ponto importante nessa diferença entre as duas figuras, não é? Não, eu concordo com você. E, assim, mais do que isso, a gente precisa refletir também, assim, em termos de reforçar uma tutela à privacidade pós-mortem. Eu acho que, em resumo, para a gente dizer, assim, se eu pudesse já chegar lá na conclusão, falar com você, olha, eu acho que o que nós precisamos é de criação de mecanismos para que reforçar essa tutela da privacidade pós-mortem, porque a nós temos uma tutela ainda, talvez inadequada a respeito disso. Eu acho que talvez eu vou pôr o coisa, porque tá muita intervenção de crianças aqui, um minuto. Fica à vontade, Ana, não está atrapalhando não, tá? Fica à vontade, não tem o menor problema. Pronto. Vamos lá. Não, mas até para eu ficar tranquilo. Bom, então, o que acontece? A gente, para chegar lá no final do nosso raciocínio, a gente tem que pensar nas múltiplas possibilidades de enquadramento desses ativos digitais. Então, a gente se questiona, é direito autoral? Em alguns casos, sim. É direito de propriedade? Em alguns casos, sim, mas perpassa muito essa via do acesso a gente está falando. A relação dos provedores é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor? É uma proteção vinculada ao direito da personalidade? Veja que, assim, são várias possibilidades. Eu diria que cada tipo de bem digital tem características diferentes que a gente não pode, assim, simplesmente generalizar tudo. Então, são incorpóreos, são bens jurídicos, né, assim, incorpóreos, que a gente vai ter que analisar qual é o tipo e a funcionalidade do bem para nós chegarmos aí à conclusão, penso eu, do tratamento jurídico que nós vamos dar a cada um deles. Certo. E aí, então, eu listei aqui alguns para a gente pensar sobre eles, né? Nós temos músicas, poemas, textos autorais, fotos, moedas digitais, sites, blogs, conversas online, posts nas redes sociais, senhas, e-mails e aplicativos. E posso citar mais inúmeras outras possibilidades, assim, que nós temos hoje em dia, em termos dessa relação com o ambiente virtual, né? Que nos é proposto hoje em dia dentro da nossa possibilidade, da nossa realidade. E aí, o caminho assim, que eu percorri, o caminho também, e eu vou citar aqui a professora Lia Leal, que é quem pesquisou sobre esse tema na dissertação de mestrado, tem um livro muito interessante, que eu recomendo muito a leitura para quem gosta do tema, que é Direito e Morte na Internet, professora GZ. Eu citaria também um texto do professor Pablo Mareiros com o professor Aguirre, João Aguirre, que também está disponível na internet, muito interessante a respeito desse tema. E o caminho aí que a Lívia percorre é exatamente porque a Lívia fez mestrado lá na UERJ, fazendo doutorado também pesquisando esse tema na UERJ, então, de certa forma, ela se alinha muito à escola, que eu também me alinho do direito civil constitucional, e dentro dessa perspectiva que a Lívia propõe, se pensar em qual tipo de função que esse bem desempenha. Então, se a função ela é uma função patrimonial ou se é uma função existencial. Na verdade, é uma proposta que ela bebeu na fonte do professor Pietro Perlinger, no recorte que ele faz das situações jurídicas, propondo aí a classificação das situações jurídicas pelo meio da sua funcionalidade. Então, por exemplo, às vezes um perfil no Instagram, para mim, pode ser simplesmente uma diversão. Para o professor Leandro, que é um digital influencer, pode cumprir uma função patrimonial na vida dele, ganhando vários livros de direito e fazer várias utilizações de produtos. Aí, então, assim, o mesmo bem, ele cumpre funcionalidades diferentes a partir da realidade concreta que ele é inserido. Então, a ideia de pensar em situações patrimoniais é exatamente essa. Olha, as situações patrimoniais, elas são transmissíveis aos herdeiros do falecido pela lógica que nós temos hoje em dia. Então, foi o que eu falei para vocês. A ideia lá do site, não há dúvida que o site, um e-commerce, por exemplo, ele transmite aos herdeiros. O que nós vamos ter hoje em dia no processo de inventário é uma dificuldade não só dos herdeiros, mas também da Secretaria da Fazenda Estadual, de saber qual valor atribuir àquele site. Pensem, por exemplo, em um youtuber, né, que tem aí uma renda muito expressiva e interessante. Essa renda, inclusive, pode servir de uma projeção patrimonial importante para o sustento da família, após o falecimento e assim sucessivamente. Então, esses bens, eles cumprem uma função patrimonial e, por isso, não há dúvida que estes, sim, são herança digital.
A grande questão são as situações, vamos chamar, existenciais, né? Então, por exemplo, as minhas fotos na nuvem, os meus posts que eu tenho lá no meu perfil do Instagram, das minhas filhas, por exemplo, ou as conversas privadas no WhatsApp, né? Então, aqui nesse caso, será a minha grande reflexão, e eu acho que seja muito mais essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, é se esses bens aí cumprem situações, e quando o Peter Pellinger descreve a ideia de situações existenciais, ele diz que são situações jurídicas que realizam diretamente a dignidade da pessoa humana, por estarem afetas ao desempenho, né, ou à realização dos direitos de personalidade de forma direta. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, da questão da privacidade, não apenas da pessoa que insere os seus dados na internet, mas aqui um elemento importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre ele, que são dos terceiros envolvidos nessas, por exemplo, conversas privadas, né? Então, se eu tenho uma conversa privada com alguém, por que o meu herdeiro vai ter acesso àquela conversa, que às vezes nem se refere tanto a mim, mas a um amigo, ou a um cliente, e assim sucessivamente. E até que ponto essa conversa pode ser entendida como um bem, né? Eu acho que esse é o grande problema dessa questão. Em que medida eu posso entender que essa conversa pode ser caracterizada, pode entrar no contexto de bem, né? Sim, com certeza. Exatamente. Então, por isso que a gente pensa que esse momento que a gente está aqui, a gente questiona se isso, de fato, é herança digital, ou se o que a gente tem que pensar é efetivamente em meios de reforçar a tutela da privacidade que portem. Né? E eu já me encaminho para essa outra, para esse caminho de pensar em como se proteger, promover a tutela da privacidade aí do falecido. Mas se eu quero, por acaso, acesso, eu posso querer dar acesso às minhas fotos na nuvem, por exemplo, ou a outras informações que se referem apenas a mim, eu tenho alternativas. E aqui eu três para vocês. Eu posso fazer, por exemplo, backup do próprio computador, deixar as senhas anotadas no caderno de senhas. Existem empresas que funcionam esse armazenamento de senhas para que elas, então, dê acesso a essas senhas aos familiares da morte, ou então eu posso incluir essas disposições no testamento ou outra forma de manifestação de vontade, que eu vou citar aqui para vocês algumas delas, que prevê o destino desses conteúdos, vamos chamar, ligados a situações existenciais pós-mortem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Que é uma dos grandes problemas, que eu, de novo, eu vou puxar um pouquinho essa nossa conversa para a figura dos contratos, mais uma vez, eu acho que é um ponto crucial nesse aspecto. Você estava trazendo agora há pouco, né, a questão dos sites que você cadastra nesse site, deixa os seus dados, todas as suas senhas, e quando você autoriza alguém a receber essas senhas, quando você morre, né, o site, ele transmite, mediante a sua morte, ele transmite as senhas dos seus acessos. Pessoas, né? As pessoas que você escolher. Isso. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma dos meus problemas com essa questão. Eu sei que muitos desses sites não são estabelecidos no Brasil. Eu sei que a gente teria uma discussão de direito internacional, de qual a lei seria aplicada, tá? Mas eu vou partir do pressuposto que esse site ele esteja no Brasil e que a previsão seja a previsão da utilização da legislação. A minha pergunta ela é bastante técnica e eu explico aos alunos em seguida. Será que esse contrato realizado com esses sites, eles não poderiam ser enquadrados como contratos ilegais, no seguinte sentido, mais tecnicamente inválidos, por ofender aquele critério do pacta corvina? Porque eu teria aí um contrato feito entre particulares, delimitando questões atreladas à morte do indivíduo, que, num primeiro momento, são vedadas pela legislação brasileira se não forem feitos mediante um testamento. Então, no seu entendimento, isso seria uma ofensa ao pacta corvina? Olha só, Leandro, eu acho que não, tá? Por quê? Porque eu acho que o que a gente está usando aqui são acessos, quase que como a morte como uma coisa suspensiva, entendeu? Acessos para que aquela situação venha se implementar após o evento, entendeu? E, assim, eu te perguntei isso, desculpa, Ana, te interromper mais uma vez, perdão, porque o que me vem à mente é a seguinte ideia: se eu entendo que as mensagens, por exemplo, que estão nas plataformas digitais, por exemplo, as mensagens guardadas do sujeito no Facebook, se elas são bens, eu estou transferindo a propriedade, né, num conceito estranho de propriedade, mas como aquele que trouxe lá no começo, eu estou transferindo a propriedade desses bens através de um contrato que não é um testamento. Esse o meu medo. Porque a grande preocupação é que, em algum momento, a gente passe a ter que discutir essa questão sob a perspectiva, por exemplo, de simulação. Porque se entendemos que isso é uma simulação, é um negócio jurídico nulo, e as consequências sucessórias disso serão consideráveis. Pensando, claro, se não a mensagem minha, sua ou de qualquer pessoa do mundo, mas imaginem que sejam mensagens de pessoas que tenham alguma relevância cultural e que possam ser usadas para fazer uma biografia. Essa pessoa, como eu dei exemplo lá atrás, era mais ou menos essa perspectiva. Desculpa ter te interrompido mais uma vez. Não tem problema, mas assim, eu acho que de todo modo, sabe, essa pergunta é muito interessante, porque está no momento de repensar o 426, né, do Código Civil, que trata aí dos pactos sucessórios, né, assim, posso tratar
da herança de pessoa viva, posso tratar de nenhum tipo de relação jurídica com essa questão da morte, né? Ano passado, inclusive, lá no Brasil, eu tratei sobre o tema que foi muito interessante, me chegou muito revisitar o 426, porque o tema é o seguinte: se é possível inserir cláusulas no pacto antenupcial de renúncia recíproca de herança, que, né, de uma forma muito forte, eu recebo, por exemplo, no meu escritório, pessoas que querem se casar no regime de separação total de bens, e quando a gente fala que no momento da morte a herança é comunicável, as pessoas quase caem na cadeira, né, porque a gente é uma coisa mais estranha, né, e aí a conclusão que eu chamo é que a gente precisa de revisitar o conceito de sociedade familiar, principalmente no âmbito, né, do direito de família e do direito de sucessões, porque nós precisamos de repensar isso, porque hoje em dia, com as estruturas familiares que nós temos, né, hoje em dia, sem dúvida alguma, precisamos de que estejam válidas cláusulas dessa mesa. E da mesma forma, hoje a morte não é mais um tabu, não era antigamente, podia mais falar. O primeiro testamento que eu fiz, a senhorinha me saiu comigo no cartório e falou assim: doutora, você pode atravessar a rua comigo aqui, né? Acabei de fazer meu testamento. Então, assim, era uma coisa muito indignada culturalmente. Ainda mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de rever esses tabus. E aí eu acho que esse tipo de reflexão sobre a digital e a sua pergunta sobre contratos ligados ao Pacta Covina estão muito ligadas a essa realidade também que nós precisamos de rever como um todo, né? Não só o direito de família e sucessões, mas precisamos de rever como um todo, né? Então, vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, em alguns aplicativos, nós já temos aí uma forma de manifestar a nossa vontade para a questão daquela conta especificamente pós-morte. Então, por exemplo, no caso do Facebook, a página pode ser convertida em memorial. A gente tem o contato herdeiro, que é a pessoa que vai não gerir a página, né, mas que vai poder ter acesso à página, porque a página é congelada para as questões já feitas anteriormente em vida. Então, uma outra questão importante é a gente estabelecer, a gente observar o que o Bruno falou, a gente pula essa parte dos termos de uso e serviço, né, a gente acha que isso, embora seja um contrato de adesão, é importante a gente saber, e porque isso é parte da legislação. Então, é importante a gente saber qual que é o tipo de possibilidade que eu tenho naquele aplicativo ao qual eu estou eventualmente me filiando. No caso aqui do Google, Twitter, Instagram, nós temos o Google, um quase testamento digital informal, o usuário 10 pessoas para receber as informações que são acumuladas em vida. No caso do Twitter, os familiares podem baixar tweets públicos e solicitar a exclusão do perfil. E no caso do Instagram, eu posso pedir a conversão em memorial ou a exclusão da conta, mediante o preenchimento de um formulário online, provando aí, né, no caso, se for alguém da família, mediante a comprovação se trata ainda da família. Então, assim, eu quero dizer para vocês, nós temos as formas clássicas do direito das sucessões, que é a questão central da nossa reflexão, mas nesses aplicativos nós também temos forte gerenciamento das informações e principalmente do destino das nossas contas, dos nossos perfis, após o falecimento do usuário. Trouxe aqui para vocês, a mãe da Luiz Paulo, ela perdeu a filha de 19 anos, e conta na reportagem que quando a filha estava, ela não dava o computador, e a mãe, vamos lá, vamos ao computador, e a mãe era, de certa forma, alonga-manos dela. Então, ela que entrava, a filha ditava o que ela ia falar, queria conversar com um com o outro. Então, a mãe, depois do falecimento, a filha entrava para a saudade da filha, era uma fonte de contato que se estabeleceu, mas o Facebook bloqueou o acesso da mãe, porque a filha não a nomeou como contato herdeiro, e alguém, né, comunicou o falecimento da filha dela no Facebook. O elemento das informações. Bom, o que nos toca, principalmente, é pensar alguns parâmetros hermenêuticos para gerenciar o gerenciamento dessa questão. Ou seja, será que nós vamos dar acesso a todo o conteúdo ou vamos pensar em termos de funcionalidade? Situações patrimoniais e situações essenciais. Eu não falei, mas a gente tem que pensar numa zona gris, que são as situações, ou seja, são situações, por exemplo, existenciais, mas que cumprem alguma função patrimonial, como o exemplo que eu dei do perfil de um influenciador digital, por exemplo, né? Uma situação de um perfil existencial, ele tem os seus dados pessoais, dados sensíveis aí pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas aquela conta cumpre uma função patrimonial dele, ele gera renda, como o youtuber também, a mesma coisa, ele também gera renda, sustenta sua família. Então, essas situações patrimoniais também são zonas cinzentas e nebulosas, que a gente precisa, inclusive, nos dedicar ao estudo delas para saber como interpretá-las para o futuro. Eu diria que nós temos que tomar um cuidado muito importante com os interesses de terceiro e a privacidade de todas as pessoas envolvidas, né? E pensar nisso que eu disse a você sobre a função que a situação cumpre, especialmente na vida da pessoa falecida. Então, eu diria que a gente tem que pensar na funcionalidade da aplicação, se o conteúdo tem caráter público ou privado, o aspecto temporal, será que o conteúdo ele vai disponível por um tempo? A gente pode discutir o direito ao esquecimento dentro do âmbito da herança digital, acesso a todo o conteúdo, eu falei para vocês, os conflitos entre os termos de uso dos provedores e vontade, e a nossa ordem jurídica, que é uma questão importantíssima que a gente tem que observar.
Eu digo que, assim, quando chega alguém, principalmente no escritório, querendo fazer um testamento, hoje eu já inseri nas minhas conversas com os clientes essa necessidade de a gente pensar nos bens digitais. E quando eu falo isso, a pessoa quase cai da cadeira, né? Porque você fala assim, meu Deus do céu, esse é um universo que eu não imaginei que eu tinha que gerenciar também. E aí que a gente vê essa falta de cuidado que o Leandro nos disse no começo da nossa conversa aqui hoje, né? As pessoas falam, eu não sei, eu fiz. Não é uma coisa que a gente se atenta para ela. Então, eu acho que assim, agora também os advogados do direito das sucessões, eles também têm que entender sobre essa questão dos termos de uso dos provedores, porque é necessário que seja tudo compatibilizado se a pessoa, por exemplo, quiser fazer um testamento. Então, nós precisamos de fazer um gerenciamento geral de todas as informações. No Brasil... Eu acho que é importante a gente... Desculpa te interromper mais uma vez. Eu acho importante a gente considerar também, a semana passada ou anterior, já a memória já está olhando um pouco, a gente conversou com o professor Roberto Lins de Lisboa, aqui em São Paulo, e a gente fala sobre a questão do valor que os dados têm, né? Ele estava falando sobre a tecnologia como um elemento que influencia na cultura, né? Ou se a cultura sofre essa influência. E o que eu acho que é muito preocupante é que, salvo o melhor juízo, eu vi uma pesquisa tem algum tempo, que o brasileiro passa, em média, 7 horas por dia na internet. Não. E eu achei assim um negócio fora do normal. Depois, para os alunos, depois eu caminho a base dessa pesquisa. Tá? Mas, se eu não me engano, o número é esse. Cerca de 7 horas por dia, né? Contando tudo. E a gente, às vezes, não dá a devida atenção ao poder que as redes sociais têm hoje. Não estou nem falando da questão da influência que tem, mas o poder que ela tem no dia a dia das pessoas. É uma expressão bastante corriqueira, mas as pessoas não notam que, na prática, a grande água da sociedade atual são as redes sociais. É onde as pessoas se encontram, onde elas se comunicam, no mais das vezes, onde elas expõem suas verdades e onde também elas são segregadas. A não compreensão do tamanho da rede social, da importância que ela tem, acho também que é um dos elementos que refletem nesse despreparo social com relação ao valor dos dados que a pessoa tem ou da sua herança digital. Porque, como você dizer, os clientes chegam no escritório, você fala que tem que se preocupar com herança virtual, né, com os bens que tem no mundo virtual, e a pessoa parece que se assusta. Mas é contraditório, porque a vida dela acontece no mundo virtual em uma grande medida também, né? Sim, sem dúvida. Mas é isso, eu acho que a gente não coloca ainda a nossa vida, os nossos bens digitais, nessa categoria de bens, como forma geral, né? A gente não valora corretamente, não numa perspectiva só econômica, mas numa perspectiva do impacto, vamos falar, filosófico disso na nossa vida, né? A verdade é essa, né? Concordo. E eu queria citar, então, 2 decisões no Brasil. A primeira foi do Tribunal do Mato Grosso do Sul. Esse era um processo que ele caminhava de forma aberta, mas foi tamanho interesse sobre ele que ele foi convertido em sede de justiça, porque os pais também de uma jovem falecida, eles fizeram uma ação contra o Facebook para retirar o perfil da filha, porque eles alegavam que tinha se tornado um muro de lamentações, porque os amigos continuam postando, mandando músicas, fotos, e para os pais está difícil conviver com aquilo, e liminarmente eles conseguiram, na primeira instância, essa segunda, retirar o perfil da filha do Facebook, né, fazer com que ele fizesse isso, e a segunda decisão foi uma decisão, em primeira instância, de uma cidade no interior aqui de Minas Gerais, Pompéu, que a filha tinha falecido em situações muito delicadas, parece que ela tinha sido até assassinada, e a mãe queria acesso às informações acessíveis através do ID Apple. Então, a ação foi contra a Apple para que, então, franqueasse o acesso às informações, e o juiz, essa se encerrou em primeira instância. O juiz entendeu que isso não é possível, porque a filha não deixou nenhuma manifestação de vontade nesse sentido, e que feria, então, o seu direito à privacidade, e que, em razão disso, julgou improcedente o pedido de plano. Que, por enquanto, né, de uma forma assim conhecida, essas decisões que temos. Eu imagino que isso, a tendência é só crescer, né? Assim, os problemas advindos da herança digital, a tendência é só crescer. Então, por enquanto, pelo menos que eu tenho conhecimento, são esses 2 casos que chegaram a ser judicializados no Brasil. Eu concordo contigo. Acho que os 2 pontos principais que a gente vai ter que considerar sempre vai ser essa distinção que você vem trazendo desde o início dessa nossa conversa, né? Entender qual é a natureza. Primeiro, entender o que é esse bem e qual é a natureza. Se ele tem uma natureza patrimonial ou se ele tem uma natureza existencial. E até mesmo, dentro daquilo que as pessoas acham que são bens patrimoniais, aquilo efetivamente faz parte da propriedade dela, que é a discussão do acesso, né, do direito simples acesso que a gente tem. Aqui, a construção acaba sendo ponderante para ser uma visão minimamente adequada do que é essa nova realidade que a gente está enfrentando. Sim, sim. E aí, parte já para um desdobramento dessa questão, que eu acho que foi muito proposta por essas questões, principalmente do Gugu, né, de pessoas famosas que falecem. O que acontece? Por exemplo, os perfis de redes sociais dobram o número de seguidores, né? Gente, que fenômeno é isso? Vocês imaginam, a pessoa falece e o interesse sobre a pessoa aumenta consideravelmente. O Gugu, no mês seguinte ao falecimento dele, ele teve um aumento de 1 milhão de seguidores no perfil dele.
Então, e deixa eu só fazer um comentário rápido. Isso não é uma realidade para que os alunos são mais novos, né? Não pensem que isso é só uma realidade desse novo mundo virtual que a gente vive. Porque eu lembro claramente dessa história, né? De uma época em que as redes sociais tinham uma influência muito menor. Quando do falecimento do Michael Jackson, eles relançaram inúmeros álbuns e a venda foi estratosférica. Então parece que a morte também acaba tendo essa influência de uma certa maneira, trazer uma popularidade que talvez aquela pessoa já não tivesse tanto, alguma coisa nesse sentido. Tem um aspecto aí antropológico também. Né? Exatamente, com certeza. E aí, assim, eu citei algumas, posso citar também a Hebe, citar também a Gabriel Diniz, né, que faleceu, ao momento de seguidores, assim, muito impressionante. Aquela modelo, Carol Bittencourt, né, 100 pessoas famosas colocando essa questão em xeque, que eu acho que vale uma pesquisa antropológica, porque é curioso, né? Mas é importante nós definirmos aqui nesses casos, e aí eu falo para vocês a importância, né, concreta aqui dessa cena, porque esses perfis, eles estão sujeitos a uma exploração econômica, né? E aí os herdeiros, né, que herdam aí esse gerenciamento dos perfis, não apenas a proveito econômico, mas dos perfis, a partir, né, desse fenômeno sucessório, eles possuem, então, eles têm o dever de gerenciar. De que forma, né? A administração que eu tenho que pensar apenas nos meus critérios, ou eu devo seguir alguma regra em relação à pessoa falecida? Então, esse debate ele é muito necessário. E eu vou citar de novo a professora Lívia Leal e o professor Gael Honorato, que escreveram um artigo muito interessante sobre esse tema aplicado no último volume da Revista Brasileira de Direito Civil, que eles trabalham exatamente a necessidade de estabelecer critérios em relação ao gerenciamento desses perfis, porque o potencial econômico dos perfis, então, com a morte, aumenta também, né? Não só o aumento de seguidores, mas também o potencial econômico. Então, é necessário, e a reflexão deles é nesse sentido, seguir ali dar continuidade ao rastro digital, vamos chamar assim, iniciado pelo, então, titular do perfil. Então, eles até dão um exemplo, por exemplo, será que o fã-clube teria, por exemplo, legitimidade até para ajudar uma ação, por exemplo, de determinado post que vai contra os valores da pessoa, que a pessoa pregava em vida, e assim sucessivamente. Então, essa representação, e isso que está falando, surge um questionamento para mim, é crucial. Nesse caso, o administrador desse perfil, ele é proprietário do perfil, ele administra algo do morto, porque é uma situação absolutamente sui generis. Porque ele vai prestar contas a quem? Ele é proprietário daquele perfil, ou seja, ele é proprietário da imagem alheia. Como é que eu vou garantir que ele está dando continuidade ao raciocínio ou aos ideais do falecido? Então, assim, nesse caso, eu poderia nem pensar em falar na figura do mandato, por exemplo, porque, em teoria, o mandatário, né, estaria agindo em nome de quem? Do falecido? Então, assim, em alguns momentos, eu acho que algumas discussões a gente consegue caminhar bem com aquilo que a gente já tem no nosso treinamento. Mas existem questões que são muito complexas no meu entender. Porque se a gente entende que, por exemplo, a administração do perfil do Google vai ser feita pelos herdeiros dele, eu estou entendendo, na verdade, que eles são proprietários desse material, desse perfil, e podem usar o perfil do jeito que eles quiserem. Agora, como você disse, o fã-clube vai ter legitimidade para fora, não está seguindo a conduta, ou a ideia, ou o ideário daquele indivíduo, vai ser uma coisa, assim, assustador no aspecto, mas juridicamente vai ser maravilhoso uma das discussões que a gente vai ter. Sim. Eu acho que, assim, nós estamos diante de novos bens, né? Novos contornos, né? Que exige uma nova disciplina. E aí, porque nem o Marco Civil da Internet, nem a Lei Geral de Proteção de Dados não tratam nada dessa questão da virtual. Nós temos aqui alguns projetos de lei, mas que ainda não foram à frente, mas, assim, de uma forma geral, os projetos de lei seguem a ideia da transmissibilidade global de todo o conteúdo, sem fazer a distinção de funcionalidade patrimonial, existencial ou dúplice. Então, assim, a minha visão para isso é que, efetivamente, é necessário um reforço à autonomia privada, né? Precisamos conscientizar as pessoas que nós temos aqui uma questão super importante a ser tratada e é necessário que eu possa ser o autor do destino dos meus dados pessoais, das minhas situações existenciais, dentro daquela definição máxima do professor Stefano Rodotà, quem eu tanto estimo, que diz que privacidade é eu ter controle das minhas próprias informações, né? Então, eu acho que a ideia é muito essa. Então, eu acho que, independentemente de lei, etc., a mensagem que eu sempre quero passar é a necessidade de que nós todos tenhamos, não só como juristas, mas também, principalmente como juristas, mas também como cidadãos e usuários aí, né, da internet, que nós tenhamos consciência do valor dos nossos dados e de qual informação eu quero guardar só para mim e quero ranquear as outras pessoas para que eu possa fazer cerceamento dos meus próprios dados pessoais. Acho que tem uma questão aqui que acho que é ponderante, ainda que a gente viva numa sociedade extremamente evoluída tecnologicamente, com conceitos muito mais progressistas do que outrora, é inegável que nós já temos alguns temas que são tabus na sociedade. E a questão
E a questão da morte e do testamento, ela é extremamente complicada, né? A gente vê essa discussão de uma maneira muito, muito complexa. Quando a gente estuda um pouco de sucessões, estuda um pouco de direito, às vezes também, você fala das figuras de terminação voluntária da morte, né, para não usar as definições mais técnicas de eutanásia, de eutanásia, e vai. E alguns temas parece que a gente é quase proibido de discutir porque são tabus. E parece que testamento, ele é um tabu. As pessoas, pode parecer uma visão horrorosa, muito tola, né? Ainda mais vindo de um professor de direito civil. As pessoas não sabem que se elas quiserem, elas podem sentar em casa com um pedaço de papel, uma caneta, fazerem o testamento delas. Sim. Elas podem fazer isso, não precisar de testemunho, não, mas dá para você fazer em casa. Então, eu acho que muito desse tabu também, ele vem para a questão do medo da morte, da palavra morte, pela falta de conhecimento, e talvez, e aí uma esperança, pode ser que eu seja um pouco nisso, mas é uma esperança, talvez essas novas realidades digitais possam vir a facilitar essa compreensão de que o testamento só existe para regular uma situação que é inevitável, que é a morte. Sim, por pior que possa parecer a frase, a morte vai acontecer, ela Sim. vai chegar. Talvez seja... É termo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, os meios como isso podem acontecer são inúmeros, mas vai acontecer. E se você tiver feito um planejamento mínimo de como essa questão vai ser tratada, talvez as coisas sejam mais fáceis. Até mesmo para você dizer, não quero deixar nada para ninguém, ou quero deixar tudo para alguém, mas você estabelecer isso. O que me incomoda muito quando a gente discute sucessões é que, em circunstâncias, as pessoas reclamam demais da ordem de educação hereditária do 1829. Eu concordo que é horrorosa, tem alguns pedaços que são muito difíceis para a gente compor, mas as pessoas se esquecem que a gente só usa o 1829, a gente só usa a sucessão da lei, porque as pessoas não realizaram o testamento. Sim. E agora com as questões digitais, então isso fica ainda mais evidente, né? Com certeza, não tem dúvida. Eu acho que assim, nós vivemos um momento de transição, né? Eu creio que já vem mudando muito. Eu posso falar assim, dentro da minha realidade na advocacia, as pessoas hoje em dia têm, mesmo porque dentro dessa ideia de famílias, né, reconstituídas, se houver, às vezes, algum ordenamento, em alguma situação, algum direcionamento, planejamento, em termos, né, do pai, de tem filho com 3 mulheres, que vem litígio, assim, justamente, toda vez que você construiu na vida, vão virar pó, né? Então, assim, essa consciência da necessidade de planejamento, ela tem crescido, mas eu digo que, assim, em termos pessoais, eu diria que é muito incipiente. Concordo contigo também. Ana, a gente tem aqui, pelo que eu posso ver rapidamente, 2 perguntas que eu vou tentar condensar de alguma forma. A primeira delas é do Caio. Caio é meu orientando na UFBA de mestrado, e o Caio traz uma questão, em Minas Gerais, ele está olhando uma relação de como é que ficam os dados, os nossos dados, que são armazenados, que passam a ser armazenados numa medida ainda maior, atualmente, sem a nossa consciência, de uma certa maneira, através daqueles assistentes virtuais. Ele traz lá a história do caso da Alexa, que é a assistente virtual, salve nós, que é da Amazon, né? Que foi usado até para solucionar de homicídio, né, que é o caso ele traz aqui da Silvia Galva. Então, acho que isso é interessante, e até nem todos dos alunos estavam aqui. Eu comentei na outra semana, nessa questão da valoração dos dados, que algumas empresas, são cafés, lanchonetes, estão se instalando próximas de grandes universidades, e qual é o negócio deles? Eles oferecem café e internet de qualidade de graça. Sob que pagamento, né, já que de graça não existe? Que o usuário permita a utilização dos dados deles por essa empresa que vai divulgar esses dados, vai utilizar esses dados, vai trabalhar esses dados, também vai transferir para empresas que encaminham para empregos, né, os headhunters. E aí a gente percebe o tamanho do valor desses dados, né, o valor aqui econômico mesmo, e o quão displicente nós somos com os dados. Então, como é que você vê essa questão do valor, né, ou da herança, ou da transmissão desse patrimônio dos nossos dados que são adquiridos, que são coletados dessa maneira quase que, posso a expressão, pelos meios virtuais hoje em dia? Essa pergunta é ótima, porque tem muito ao encontro, inclusive, assim, dessa cultura, né? Eu acho que, assim, por exemplo, um país que tem tanta audiência, que explica um pouco, né, assim, o que fazemos com os nossos... Na verdade, eu acho que nós não temos consciência, a ideia é essa. Tanto do econômico, né, as pessoas vão fazer um mapeamento, né, as nossas folhas e os nossos rastros digitais e passamos a oferecer produtos e vídeos. Então, assim, eu acho que acaba que esses cafés aí, eles estão fazendo, está saindo barato eles, né, a instalação, porque o que eles estão captando são informações de valor, assim, importantíssimo, né, e a gente não tem consciência já gratuitamente. Não, e a mesma eu digo com esses assistentes aí, a Alexa e algumas outras formas de inteligência artificial, que a gente também põe em tipo de maldade.
né? Eu dou um outro exemplo dos livros conectados, dos voz, né? Que captam ali voz, imagem, e a gente acha lindo, né? A mesma coisa em algumas outras áreas, por exemplo, o que nós falamos do sharing, né? O excesso de exposição dos pais dos filhos, pelos próprios pais nas redes sociais. Então, assim, e daí vai influencers, youtubers, mirins, e assim sucessivamente. Então, a conclusão que eu chego, assim, com muita tranquilidade, é que essa pesquisa que o seu Orlando está envolvendo é importante, porque, primeiro, nós precisamos dar valor a um bem precioso que nós temos e a gente não tem consciência de que são nossos dados, né? Toda vez que as pessoas começam a falar desses temas, que a gente trata de algum tema virtual, eu sempre recuo à mesma figura. Pode parecer um absurdo, mas eu sempre uso como exemplo os meus alunos, eu sempre indico a eles assistir alguns episódios daquela série Black Mirror. Uhum, exatamente. Se você acha que o mundo é o que você acha, para usar um termo redundante, que nada acontece, você vê algumas coisas ali que você fala assim, será que isso já acontece no nosso dia a dia? Né? As pessoas, na sua grande maioria, não têm noção, Caio também lembra disso, não tem noção que o nosso telefone celular que está doente o tempo todo, no mais das vezes, ele grava o que a gente fala, ele ouve o que a gente fala. Então, a gente, para mim, o assunto da percepção de que ninguém está protegido é aquela foto, se não me engano, que é uma foto do Mark Zuckerberg, que ele coloca na frente da câmera do computador dele um papelzinho. Você viu essa foto? Já vi. Eu sei que pode parecer tão assim, nós, pessoas comuns, acho que a gente não tem nada de importante para ser escondido a esse nível, nessa proporção. Mas, ao mesmo tempo, você para pensar, se o cara que tem as melhores condições do mundo, de ter uma segurança virtual, tem a preocupação de colocar um papelzinho, uma etiquetinha na frente da câmera do computador dele, alguma coisa de preocupante existe. Né? Há um tempo atrás eu li aquele livro do Greenwald, que eu até comentei com os alunos numa outra conversa que nós tivemos, que conta a história do Snowden, né? E de toda a reportagem do vazamento das informações do Snowden. Assim, lá ele relata que desde a década de 60 os Estados Unidos ele tem acesso às informações trocadas pelas pessoas, até mesmo a partir que surgiam os telégrafos. Eles já usavam, desde a década de 60, uma forma de prevenção para conseguir acesso a essas informações. Então, a realidade de hoje assim, é muito preocupante. A gente vive esse mundo e as pessoas não têm a menor preocupação com isso. E, como eu disse lá atrás, né, isso acaba se refletindo nessa falta de atenção com os seus dados pessoais também. A outra pergunta aqui, não é uma pergunta, é uma aporação da Larissa, pelo que eu vejo, que também é interessante, que não tem muito a ver com a questão dos dados virtuais, mas que traz essa correlação, que ela fala dos livros jurídicos que continuam sendo atualizados mesmo depois da morte do autor. E assim, é uma questão extremamente delicada, no meu entender. Ainda que a pessoa escolhida tenha alguma relação com falecido autor, seja escolhida pela família, tivesse o mesmo viés, a gente vê inúmeros colegas, no passado do tempo muda de visão, muda de perspectiva, e eu fico questionando até que ponto, né, essa questão também vai ter alguma relação. Eu sei que é uma herança virtual, aí eu estou discutindo direito autoral, mas também uma pequena correção, né? Sim, sem dúvida, eu acho que é para refletir mesmo. Né, a gente pensando, eu fico pensando sempre nos atualizadores, né? Assim, você imagina, as opiniões vão se misturando, então é tão elegante, né? Às vezes, quando é possível fazer o que o avaliado ou o atualizado coloca em uma letra ou em outra cor, né? Mas aí é uma questão editorial mesmo, mas é muito interessante essa observação, sim. Nós todos damos, né? Bom, eu mudo de pensamento jurídico, Ana, eu peço-te desculpas, porque vejo que já passamos aquele horário que eu havia combinado contigo. Agradeço demais a sua atenção e agradeço demais a presença dos alunos. Eu vou disponibilizar, como sempre tentado fazer, dependendo da gravação, que a internet dá uma oscilada, mas, enfim, depois disponibilizo esse nosso papo, passo para você também o link para que você disponibilize os seus alunos. Mas, antes de nada, eu queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua atenção e pela presteza que você atendeu ao meu convite e, mais uma vez, agradeço por mim pessoalmente, mas agradeço muito pelos meus alunos e pela Universidade Federal da Bahia. Eu tenho tentado fazer com esse meu pequeno projeto, tentar trazer para os meus alunos, para os pesquisadores do grupo de pesquisa também, que eu tenho lá na FAD, a possibilidade de ter um quadro mais próximo com grandes juristas com os quais a gente não tem contato direto. Então, a minha intenção de poder falar contigo é que eles possam ter acesso à voz, daquilo que eles conhecem com o texto, mas a voz, a imagem de alguém que escreve tão bem, que trata tão bem o tema. Então, Ana, eu só posso agradecer a te fazer um convite, a te encaminhar depois. A gente já falou sobre isso outrora, quando nos encontramos nos eventos da Feedback. Ainda essa semana, provavelmente, deve estar da revista do meu grupo de pesquisa, revista de sexualidade. É uma revista exclusiva sobre o tema, e a ideia principal é para poder viabilizar a publicação
do material dos alunos do grupo de pesquisa. Tá? Tem lá algumas outras coisas, tem alguns artigos de colegas nossos, tem uma tradução do texto de um professor alemão falando sobre a questão da designação nos documentos de gênero que eu fiz, né, e vai sair na revista. Então, já convido a você, convido a todos os colegas que participam desse nosso bate-papo também, para que acompanhem a gente fazer algum evento de publicação virtual, mas depois te encaminho o link da revista para você dar uma olhada. Se você ou seus alunos tiverem alguma coisa e quiserem contribuir, sempre muito bem-vindos. Sem critério, a revista é nova, é o nosso número, a gente está longe de conseguir Qualis, mas a minha preocupação maior no Qualis é sim a possibilidade de que a produção do grupo de pesquisa ou pesquisadores nessa área, principalmente os alunos de graduação, tenha uma vazão, não fique estourada nas estantes deles ou nas prateleiras. Então, se tiver algum material de aluno orientando tudo mais, encaminha para a gente, e aí depois eu te mando o link também para você dar uma olhada, tá? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço a você, a Universidade Federal da Bahia, aos seus alunos, né, os seus pesquisadores. Foi um prazer. Passou tão rápido que a gente nem viu aqui o tempo, foi tão bom. E é muito bom, eu acho essa forma nova, né, que a internet nos proporcionando desse papo, é muito melhor que uma palestra, né, uma aula. Né? Eu acho que assim, quando é dialogado, é muito mais prazeroso, é muito mais interessante. Então, gostaria de agradecer e felicitar aí o lançamento da revista. São, né, são marcas importantes na trajetória acadêmica, e é uma revista que com certeza vai ser muito importante no cenário jurídico, bioético, que nós temos aí nacional. Tá? Agradeço, vou mandar um trabalhinho, hein? Tá, Jair, obrigado, Ana, combinadíssimo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã a gente vai falar com a professora Camila Gonçalves sobre a figura da questão do gênero, como o gênero influencia na jurisprudência. A professora Camila Gonçalves é da FGV aqui de São Paulo, todos convidados. Ana, também convidada, se quiser. Nossa, se eu puder, eu vou entrar, porque esse tema é importantíssimo. Te mando o link depois, se você tiver algum aluno interessado também, por favor, se me Gente, um abraço a todos vocês. Obrigada. E até uma próxima.